Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou começar uma série aqui no canal, tá bom? A respeito da minha casa, como eu havia prometido lá no tour. Se você é novo por aqui, eu te convido a ficar, se inscrever, fazer parte do nosso cantinho, da nossa família. Não esquece de deixar o seu like, deixar aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, tá? E é isso, meus amores, vamos lá. Bom, pra eu começar essa série, aqui em casa são 3 cômodos, né? Sala, quarto, cozinha, o banheiro também, então são 4 cômodos. E tem o quintal. Quando a gente entra pela casa, lógico que a gente passa pelo quintal, depois a gente vai pra sala e depois pros outros cômodos da casa. Então eu decidi iniciar essa série pelo quintal de casa. Então hoje eu vou explicar pra vocês como era o nosso quintal. E no tour também aqui pela casa eu mostrei um pouquinho de como é o quintal aqui pela parte da frente. Não mostrei ainda o quintal dos fundos porque não tem muita coisa pra mostrar, ele ainda não tá acabado, a gente não fez nada nele ainda. Então vamos lá, antes de começar aqui a explicar pra vocês como era o antes do nosso quintal e o hoje, eu vou contar pra vocês um pouquinho da história aqui de casa. Eu tenho 30 anos e eu vim morar aqui nessa casa, eu completei 2 anos aqui nessa casa. A casa é no caso da minha mãe, né? Meus pais se separaram, a casa ficou com a minha mãe. E há 11 anos atrás, vai fazer 11 anos atrás, quando eu decidi me casar, a gente ia se mudar dessa casa. Foi quando então a minha mãe falou que ela daria a casa pra gente, né? Cederia essa casa pra gente se o meu esposo fizesse a casa dela lá na frente. Eu já contei aqui no canal que o Romulo é um pedreiro de mão cheia, ele faz tudo de construção, então ele construiu a casa da minha mãe. Então, enfim, ela fez a casinha dela lá na frente. E em 2018, a gente ficou com a casa toda pra gente. Então a gente começou a mexer na casa. Essa casa aqui é uma casa que nunca teve uma reforma, tá? Ela nunca teve reparos. Por isso que ela tem tantos vazamentos, mas isso aí é assunto para outro vídeo. Aqui em casa tinha o quintal da frente, que ficou para minha mãe, e eu fiquei com o quintal dos fundos. Só que o quintal dos fundos tava muito assim, entulhado, não tinha como a gente usar, antes da gente resolver o lance do quintal do lado. Antes da minha mãe, né, se mudar para casa dela, eu e os meninos, né, a gente não tinha espaço para poder se locomover, para poder fazer festas nem nada. Os meninos não tinham espaço para poder brincar. E aonde é o nosso quintal atualmente, a minha mãe tinha um galinheiro. Eu vou deixar passando as fotos aqui para vocês, tá bom? E a minha mãe fazia criação de galinha, de pato, e assim, os meninos só tinham mesmo o quarto, né, que eu já mostrei aqui pra vocês, pra eles poderem brincar. A minha mãe ficava na sala, aonde é a minha sala, ela morava na sala, e eu morava aqui no meu quarto, e a gente dividia, né, compartilhava a cozinha e o banheiro. Aí a minha mãe tinha, né, esse galinheiro lá na frente, o quintal da frente era da casa dela, que estavam construindo a casa dela, então os meninos também não podiam brincar por conta de material e tal, enfim. Quando a minha mãe se mudou pra casa dela, a gente conseguiu, né, tirar o galinheiro, né. Aí eu vou deixar passando aqui pra vocês também a obra da casa dela, como que foi. A gente teve que cavar buracos, então formou muito barro, né, muito aterro, mas depois que a gente finalizou essa parte aí da casa dela, a gente conseguiu começar a mexer, mas foi aos poucos, tá, gente? Em 2018, no meio do ano, minha mãe se mudou pra casa dela, a gente só começou a fazer, né, o quintal só ficou pronto do jeito que ele está hoje em 2020. Então foram 2 anos aí de muita luta, de muita batalha. O Romulo na época ganhava R$1.300, então era com esse dinheiro aí que a gente fazia as nossas coisas aqui, nos sustentava. Então assim, foi tudo muito difícil, muito trabalhoso. A gente botou muita mão na massa, tá bom? A gente teve que mexer no esgoto aqui de casa todinho, porque a encanação não era legal, tá? Mas eu vou vou passando as fotos aí pra vocês verem como que é. A gente foi mexendo aos pouquinhos, tirando o entulho direitinho. Tinha muito barro que era do terreno do vizinho aqui, né, do galpão. Quando esse terreno do lado foi aterrado, entrou muito barro aqui pra dentro de casa. Na época, como era minha mãe sozinha, minha mãe não teve como dialogar com a pessoa pra pessoa poder limpar. Inclusive, quando a gente começou a limpar o barro, e foi muito difícil mesmo, a gente viu que a estrutura, né, do galpão, ela foi acompanhando o barro. Ela não foi até o nível do nosso terreno, né, para poder fazer o alicerce ali do galpão. Então, assim, conforme a gente foi retirando o barro,
a gente verificou que faltaria muito, né, a parte do alicerce ali, do muro, para poder igualar, né? Então, assim, a gente foi fazendo muito aos pouquinhos mesmo. O Rômulo fazia, eu fazia, e o tempo foi passando, e a gente foi fazendo bem devagar mesmo. Até porque a gente tinha várias outras coisas para fazer. Como o salário do Rômulo era pouco, ele fazia muito serviço fora, né? Muitos extras pra gente conseguir dar um levante melhor, uma respirada. Então, assim, não sobrava muito tempo para mexer. Conforme a gente ia limpando, né? Conforme a gente ia ajeitando, dava pros meninos aproveitar um pouquinho o espaço, né? Mas antes do quintal, eles ganharam a sala, né? Eles ganharam o espaço da sala. Mas de vez em quando eles ainda iam lá pro beco para tomar um solzinho, enfim. Foi, assim, momentos de muita luta, de muito sofrimento. Não foi fácil. Quando chovia, virava, tipo, uma lagoa ali do lado. Eu não sei se eu vou conseguir deixar passando os vídeos aqui, mostrando pra vocês. Mas se eu não conseguir, eu vou deixar uma foto de como enchia, né, aqui do lado. Com muito custo, né, depois de bastante tempo, a gente começou, enfim, a comprar os primeiros materiais pra gente conseguir fazer a nossa... ali cimentar, né, concretar o quintal, né. Então, assim, foi um motivo de muita alegria que a gente começou, né, a fazer. O Rômulo chegava em casa por volta de umas 7, 8 horas da noite e ia virar massa. E, assim, foi muito difícil, foi um sacrifício muito grande pra ele fazer isso. Até porque quem sabe, né, quem mexe com obra sabe que não é fácil, é bem complicado. E ele virava massa, eu ajudava também. Assim, ele ia fazendo à noite e tal. E assim, foi muito bom porque quando o concreto começou a secar, né, quando a gente começou a fazer a calçada, né, cimentar o quintal, os meninos, enfim, puderam brincar, as nossas cachorrinhas puderam também ter um momento de lazer. A gente sentava lá no beco, sempre ficava lá no beco brincando, tomando um sol. E, assim, foi muito bom mesmo, gente, foi muito bom. Foi muito difícil essa época, mas foi uma época, assim, muito gratificante a gente ver que o esforço do nosso trabalho estava dando resultado. E, assim, a gente foi fazendo por partes, né? Primeiro a gente fez uma parte, depois a gente foi fazendo outras partes. E não foi, assim, da noite pro dia, igual eu tô mostrando aí pra vocês. Demorou bastante, né? A gente começou, se eu não me engano, a mexer aqui, a fazer a calçada no meio do ano de 2020, tá? Então a gente foi fazendo a calçada tão devagar que quando chegou em outubro, se eu não me engano, que a gente conseguiu, né, finalizar a calçada toda. Foi até nesse momento que a gente fez a festinha do Gael. Vou deixar passando aqui as fotos para vocês verem. Foi quando a gente pôde ter um respiro, né, aqui no quintal. E mesmo assim a gente foi fazendo. A gente fazia alguma coisa dentro de casa. No vídeo da sala, né, eu vou mostrar pra vocês quando chegar a parte da explicação aqui da sala. A gente fazia aqui dentro de casa e a gente fazia do lado de fora. Então foi assim, foi tudo bem complicado, foi tudo bem difícil. Mas foi muito gratificante ver as coisas fluindo, ver as coisas indo bem, né? Depois que a gente terminou de fazer aqui o quintal, a gente conseguiu também investir numa piscina, compramos uma piscina para os meninos. Foi, assim, um dos momentos mais felizes que a gente viveu aqui, que a gente compartilhou aqui nessa casa, sendo nossa família mesmo. E depois da piscina a gente conseguiu comprar porta, já fizemos projetos aqui para mudar a casa. Aí fizemos, né, rasgamos aqui a parede, né, que é a minha porta de entrada eu mostrei aqui no tour, era uma porta simples, normal. A gente resolveu mudar o layout aqui da casa, então a nossa entrada agora ficou quintal lateral. Aí a gente mudou aqui a nossa porta, compramos, né, a nossa porta de blindex, a minha tão sonhada porta, e aos poucos a gente foi modificando, né. Só que assim, a gente ainda não conseguiu fazer o telhado. E como chovia muito e molhava a porta, a gente botou uma lona, né? Mas antes da lona chegar, a gente ganhou mesinha e colocamos lá no quintal. Depois dessa mesinha, a gente colocou uma lona pro Natal. Então foi assim, aos pouquinhos o quintal foi melhorando, aos pouquinhos foi mudando. Eu consegui colocar minhas plantinhas, fazer as coisas para minhas plantinhas melhor. Coloquei o painel primeiramente no paredão, né, do galpão, depois eu mudei, botei ali onde tá atualmente. E assim, gente, foi olhando, né, o antes pro agora, a gente fala, caramba, que mudança. Mas foi uma mudança relativamente pequena. Lógico que o quintal não tá finalizado,
mas do jeito que tá, já, tipo assim, já é uma maravilha, tá sendo uma maravilha pra gente. Eu amo o meu quintal e eu sei que conforme for passando o tempo a gente vai mexendo. Lógico que a prioridade agora não é o quintal, a gente tem outras coisas pra fazer, mas esse quintal do jeito que ele tá hoje, embora não esteja finalizado, é um quintal maravilhoso para nossa família. E eu agradeço muito a Deus por a gente ter conseguido sair, né, daquele antes e ter chegado aqui no atual. Gente, a história é sempre muito longa, pra gente contar com muito mais detalhes. Poxa, eu teria que fazer uma live, sei lá, um vídeo de 1 hora, não sei, ainda faltaria ainda tempo pra gente explicar tudo o que aconteceu, tudo que a gente passou, tudo que a gente sofreu pra chegar no resultado do quintal de hoje em dia. Inclusive, eu já compartilhei aqui no canal com vocês que eu sempre tive problema com esse vizinho do galpão. Inclusive, quando a gente concretou o quintal, né, que a gente teve que tirar o excesso do barro, toda vez que chovia entrava muito barro aqui pra dentro de casa, principalmente pela parte dele. Então foi assim, foi muito difícil mesmo, muito difícil. Eu tinha que botar tijolos, tinha que botar telha para não cair água lá no barro e o barro não descer todo. Foi assim um momento muito difícil, muito complicado. Foram 8 anos nessa confusão toda, nesse problema todo. Até que por fim eu fui falar com ele, fui lá onde ele trabalha, lá no outro galpão dele. Chamei ele, conversei com ele, então ele pediu para consertarem. E eu vou continuar deixando passando aí pra vocês verem. Foi assim um momento de muita tristeza, né, de você ter assim, você ter o seu quintalzinho todo direitinho, todo limpinho, e depois da chuva, por vacilo do vizinho, você ter o seu quintal todo sujo de barro. Você vê a piscina que você comprou com tanto sacrifício pros seus filhos, parcelada em 10 vezes, correndo o risco ali de na hora ali se acabar, né, ser soterrada, furar, rasgar, enfim. Foi muito complicado, mas ele foi fazendo aos poucos. Se eu não me engano, essa obra aí dele aí demorou mais ou menos 1 semana. Foi muito difícil também, porque os caras acabaram de virar o concreto e quem tinha que limpar tudo era eu, né? Mas por fim eles fizeram aí essa contenção. Ainda não está 100%, não está assim do jeito que eu gostaria que estivesse, né? A gente vai arrumar. Mas do jeito que tá hoje, melhorou bastante. Não melhorou 100%, mas melhorou 90%, né, os nossos problemas. É isso, gente. O quintal hoje em dia tá assim. Como eu falei, é um quintal que nos atende muito bem. É um quintal que a gente ama fazer o nosso churrasquinho, fazer as nossas comemorações, fazer o almoçozinho. Os meninos gostaram muito de ter esse espaço aqui. Eles gostaram muito mesmo. E assim, antes eles só tinham um quarto, né, pra brincar, e hoje em dia eles têm um quintal, uma coisa assim, acho que fundamental para o desenvolvimento deles também, para eles terem o espaço e serem crianças. E é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Desse primeiro vídeo aqui da série. Eu já estou preparando já o segundo vídeo da série. Eu vou contar pra vocês como era a nossa sala e mostrar as fotos do antes também. E contar mais um pouquinho aí de como é a história aqui dessa casa, a história, né, da transformação aqui, da mudança aqui de casa. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, tá bom? De curtir esse vídeo, de comentar aqui o que você achou. Você acha que foi de fato uma mudança boa, uma mudança radical? E é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!